Você já deve ter dito ou ouvido que um colaborador custa o dobro do que a gente paga para ele numa loja. Mas será que é verdade? Você já parou para fazer essa conta? Então confira nesse vídeo quanto custa um colaborador para a sua loja. Olá, eu sou Rômulo Teva e esse é o canal que traz dicas práticas e muito conteúdo sobre varejo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e acione o sininho para não perder nenhum vídeo inédito aqui toda semana. É muito comum eu ouvir dos empresários que um colaborador custa o dobro do que a gente paga para ele na nossa empresa. Só que muitas empresas não fizeram essa conta para saber se realmente isso é verdade ou não. Até porque esse custo muda de acordo com cada negócio e com outros fatores que eu vou explicar aqui no vídeo. Fazer esse cálculo é muito importante para que você possa fazer o seu planejamento financeiro e também fazer contingenciamento, as provisões para garantir o cumprimento de todas as despesas trabalhistas que o seu negócio pode ter. Então eu vou falar um pouco agora como que se faz esse cálculo e afinal, quanto custa um colaborador para a sua loja? Dois fatores têm que ser levados em consideração. E aí vai minha primeira recomendação. Primeira delas, leia a convenção coletiva, o acordo coletivo firmado entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal da sua região, porque lá pode constar uma série de obrigações que o lojista tem que honrar, como auxílio creche, auxílio saúde e outros tipos de benefícios obrigatórios na sua região. Então é muito importante que você leia anualmente a convenção coletiva e garanta o cumprimento de todos os seus compromissos trabalhistas. Outra questão muito importante é estar bem assessorado pelo seu escritório de contabilidade. Tenha ao seu lado um ótimo contador ou contadora, porque um enquadramento errado ou qualquer detalhe trabalhista mal calculado pode gerar multas, penalidades e muita dor de cabeça. Então esteja sempre muito bem assessorado pelo seu escritório de contabilidade. Os custos trabalhistas no Brasil variam por uma série de motivos, como diversas outras questões tributárias que nós temos no nosso país. Eu vou me ater no principal, na regra geral, onde a maioria das empresas se enquadram. Hoje no Brasil nós temos três regimes tributários, três formas como uma empresa pode pagar os seus impostos. E isso vai impactar na folha de pagamento, nos custos trabalhistas. Hoje no Brasil nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Mais de 90% das empresas e dos varejistas estão enquadrados no Simples Nacional. Então, o meu detalhamento, o meu cálculo vai ser baseado neste regime tributário. Uma empresa, ela precisa pagar, na parte de folha de pagamento, alguns tributos, como o INSS, o FGTS. Além do mais, o colaborador recebe adicional ao seu salário os ganhos de férias, de 13º e o adicional de férias. Tudo isso precisa ser calculado para que você saiba exatamente quanto custa o seu colaborador. Então eu vou trabalhar com um número para ficar muito mais fácil da gente fazer essa soma. Considerando que o seu colaborador recebe R$ 1.200 por mês de salário bruto. O primeiro cálculo que a gente faz é o cálculo de férias. As férias é o salário mensal que o seu colaborador vai receber sem estar trabalhando. Então a gente precisa dividir esse salário e colocar nos outros meses do ano, porque ele vai ter que produzir ao longo de 11 meses para ser remunerado pelo 12º mês de férias dele. Então o salário de 1.200 dividido por 12 dá um acréscimo de R$ 100 no custo da sua folha, ou seja, 8,34% do salário. Além do mais, nós temos o 13º salário, que é pago em novembro e dezembro. Mas esse custo, por ser adicional, precisa ser diluído ao longo dos 12 meses do seu planejamento financeiro. Então, mais uma vez, é R$ 1.200 divididos por 12, o que dá mais R$ 100 por mês de custo para a sua empresa, 8,34% do salário.
Além das férias e do 13º salário, nós temos que incluir o adicional de férias, que é 1/3 do salário que o colaborador recebe. Se a gente já fez uma provisão de R$100 de férias, precisamos provisionar mais 1/3, mais R$33,34, ou seja, 2,78% do salário bruto mensal. Esses são os valores que o colaborador recebe ao longo de 12 meses de trabalho: salário, férias, adicional de férias e 13º salário. Sobre esses valores, nós precisamos agora tributar, pagar os impostos. Uma empresa do Simples Nacional vai ter que pagar mensalmente 8% de fundo de garantia sobre tempo de serviço, o famoso FGTS. Então, sobre esse valor todo, nós temos que calcular 8%. Além do mais, considerando uma demissão sem justa causa, nós precisamos, como empresa, indenizar o fundo de garantia já pago ao longo de toda a história do colaborador no nosso negócio, ou seja, metade do que a gente já pagou de FGTS. Se todo mês a gente paga 8%, nós precisamos fazer um contingenciamento, uma reserva de 4% do salário, ou metade do que a gente está pagando de FGTS todo mês. Esse recurso vai ser usado para indenizar o colaborador, o fundo de garantia dele, no caso de uma demissão sem justa causa. Um ponto importante: com a reforma trabalhista, se chegou num novo modelo onde pode ser feito um acordo entre a empresa e o empregado, reduzindo os custos de indenização no caso de demissão. Eu estou partindo do princípio que esse acordo não vai ocorrer, porque esse é o custo mais alto que a empresa pode ter. Outra despesa trabalhista que a empresa paga é o INSS. Porém, um detalhe: o INSS é pago pela empresa, mas é descontado do trabalhador. Então, aquele valor de salário, no meu exemplo, os R$ 1.200, você desconta o INSS e repassa para o fisco. Então, isto não é um custo da empresa, é um custo do colaborador. Esse valor de INSS não entra na conta de quanto um colaborador custa, porque quem está pagando é ele. Bem, agora que a gente já fez a conta, nós podemos saber efetivamente quanto custa em adicional de salário e tributos o colaborador na nossa empresa. Um colaborador que custa de salário bruto R$ 1.200, se você paga R$ 1.200 de salário bruto, na prática ele custa em adicionais e salário R$ 1.605, mais ou menos 34% sobre o salário bruto mensal. Eu não estou calculando aqui outros benefícios facultativos, como vale transporte, vale refeição, plano de saúde, auxílio creche e outros benefícios. Isso precisa ser incluído. Se nós pensarmos nos dois benefícios principais, como vale transporte e o vale refeição, nós podemos chegar a aproximadamente 75% o custo de um colaborador em relação ao salário que ele recebe, ou seja, menos de 100%. Só que, mais uma vez, isso vai depender dos benefícios que você acordou ou que a convenção coletiva da sua região exige que você pague. De posse dessas informações, você poderá fazer uma provisão mensal lá no seu caixa para garantir que quando chegue novembro ou dezembro você consiga pagar o 13º sem aperto, para quando um colaborador sai de férias você tenha o recurso para pagar os adicionais de férias, ou quando você precisa dispensar um colaborador sem justa causa, você tenha recurso para poder fazer esta indenização. Então, com essa conta você já consegue organizar os custos reais do seu colaborador na sua empresa. Eu citei os custos baseados no regime tributário do Simples Nacional. Se você estiver no lucro presumido ou no lucro real, esses custos mudam, assim como outras empresas que estão, por exemplo, no anexo 4 do Simples ou que estão em algum tipo de regimes diferenciados. Isso é um detalhe bem complexo e por isso que, mais uma vez, você precisa estar bem assessorado pelo seu escritório contábil. Mas no Simples Nacional, onde a maioria dos varejistas se enquadram, o custo efetivo do seu colaborador conforme a lei é 34% mais os benefícios adicionais que você paga a ele. Gostou do nosso conteúdo? Então, calcule corretamente o custo da folha para você e compartilhe esse conteúdo com outros empresários. Espero você no próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!